Olá pessoal, meu nome é Douglas Rodrigues e vou apresentar para vocês hoje esse módulo do Caminhando pelos Neurotransmissores. Faço parte do Laboratório de Neurofarmacologia, orientado pela professora Regina Kubrusli, e esse trabalho foi supervisionado pelo aluno de pós-graduação Vladimir Pedro. Uma história sobre a neurotransmissão. O estudo do corpo humano sempre foi uma grande questão desde o início da civilização, pois era necessário tratar os doentes e elaborar novas técnicas de tratamento. Podemos datar isso, por exemplo, 170 anos antes de Cristo, quando o médico romano Galeno lançou a teoria humoral, que era a teoria dos temperamentos, aonde 4 humores ou temperamentos que nós temos dentro do nosso corpo são responsáveis por manter o equilíbrio homeostático do corpo, sendo eles coração, cérebro, fígado e baço, podendo serem representados também por sangue, por bile e outros fluidos do corpo. Cada época teve uma interpretação dessa teoria, mas a teoria era que esses 4 elementos do nosso corpo deveriam estar em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio desses elementos levariam às doenças. Então, para as doenças serem tratadas, nós tínhamos que reequilibrar esses 4 elementos dentro do nosso corpo. Dando um grande salto temporal, mas sem esquecer tudo isso que aconteceu, porque até 1873, muita coisa aconteceu nesse tempo, a humanidade conseguiu diferenciar cérebro de coração e houve um olhar mais interessado sobre o cérebro. As pessoas começaram a estudar melhor ele. Tanto que em 1873, o Camilo Golgi ele conseguiu colorir os neurônios através da técnica com nitrato de prata. Pela primeira vez, a civilização, as pessoas estavam vendo do que era formado o cérebro e sua estrutura mínima, né? O corpúsculo celular do cérebro, o neurônio. Alguns anos depois, Santiago Ramon e Cajal ele publicou a doutrina do neurônio, que era um estudo feito a partir dessa visualização que ele teve da técnica de Camilo de Golgi, dessas células. Então, ele conseguiu dar as primeiras características de como era um neurônio, como era o corpo celular desse neurônio. Esses 2 pesquisadores foram muito importantes. Tanto que o Santiago Ramon e Cajal é considerado o pai da neurociência moderna. Em 1906, eles 2 conseguiram ganhar o Prêmio Nobel juntos pela essa grande descoberta. Em paralelo, em 1906 também, Alois Alzheimer estava descrevendo a degeneração pré-senil. Então, nesse século, no século XX, foi um século que teve um grande boom na neurociência, que nós começamos a descobrir tudo que hoje em dia a gente está discutindo e pesquisando cada vez mais a fundo. O primeiro neurotransmissor a ser descoberto foi a acetilcolina, através de um experimento pelo Otto Loewi, em 1921. Ele fez os experimentos e descobriu o Vagostov, o que ele chamou de Vagostov. Como foi esse experimento? Ele usou anfíbios, usou o coração de anfíbios. Nós sabemos que o coração, quando estimulado pelo nervo vago, ele diminui a sua atividade. Porém, é um sistema elétrico, chega um estímulo elétrico até o coração e o coração diminui a sua atividade. O que ele pensava era se existe algum mensageiro químico, além dos mensageiros elétricos, para esse tipo de estímulos. Então ele tirou o nervo vago de um coração e deixou o outro coração com o nervo vago, e juntou os 2 corações. Quando o nervo vago atuou no primeiro coração, diminuindo a sua frequência, o segundo coração, que não tinha nervo vago, mas estava conectado no primeiro coração, também diminuiu a sua frequência. Logo, ele chegou à conclusão que poderia existir algum mensageiro químico que faria essa sinalização, descobrindo assim o Vagostov. O Otto Loewi e o Dale, eles dividem o Prêmio Nobel da Medicina por terem descoberto a acetilcolina, porque ao mesmo tempo que o Otto Loewi estava fazendo esse experimento, Dale também estava descobrindo a acetilcolina através do experimento que ele fez com o ergot. Cada vez as classificações sobre o que é neurotransmissor mudam.
Então foi estabelecido uma forma de caracterizar um neurotransmissor. Para ser um neurotransmissor, uma molécula precisa que a sua síntese ocorra dentro dos neurônios. Além disso, o neurônio ele precisa de usar mecanismos de exocitose para liberar esse neurotransmissor e mecanismos de endocitose para o equilíbrio da concentração. Depois que esse neurotransmissor foi liberado, a concentração na fenda sináptica, temos um exemplo de 2 neurônios fazendo uma neurotransmissão. Nessa imagem, temos o exemplo de 2 neurônios fazendo uma neurotransmissão. O primeiro neurônio em cima se conectando com o segundo através do seu axônio. Aí nós aproximamos a imagem perto do axônio para ver o que está acontecendo e a gente observa que ele não chega a encostar no outro neurônio, ele fica próximo, a uma distância em que ele vai liberar mensageiros químicos que vão conversar, que vão se ligar com o outro neurônio e assim vão gerar um sinal, seja ele estimulante ou não. Aqui nós conseguimos ver na imagem os neurotransmissores estocados dentro da vesícula. Então a vesícula, através de um potencial de ação, essas vesículas elas se fundem na membrana da fenda sináptica e liberam os neurotransmissores, que vão atuar nesses canais que nós chamamos de receptores, vão se ligar a esses receptores e desempenhar alguma ação. Nesse caso dessa imagem, quando o neurotransmissor se liga no seu receptor, ocorre um influxo de sódio para dentro da célula. Esse receptor abre um canal e sódio consegue entrar dentro da célula. Nós sabemos que existem 2 tipos principais de receptores. Os receptores que nós chamamos de ionotrópicos e os receptores metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos são canais iônicos ativados por um ligante, no caso um neurotransmissor, como eu dei como exemplo. Esses canais iônicos proteicos transmembranares, eles se abrem diretamente em resposta à sua ligação, se eles estiverem sendo ligados a um agonista. E nós temos os receptores metabotrópicos, que a sua ligação ativa uma via de sinalização, que pode indiretamente abrir ou fechar os canais, ou gerar também outros efeitos. Neurotransmissores clássicos, os aminoácidos GABA, glutamato e glicina. Nós temos também as aminas biogênicas, como a dopamina, a noradrenalina, a histamina e a serotonina. A adrenalina nem tão presente assim no sistema nervoso central. Temos também o que nós não chamamos diretamente de neurotransmissores, e sim de neuropeptídeos, que são sintetizados como grandes moléculas proteicas pelos ribossomos, como as endorfinas e encefalinas, a substância P e o neuropeptídeo Y. Além disso, nós temos além dos neurotransmissores clássicos, nós temos os neuromoduladores, que atuam na regulação da área neuronal, estimulando à distância, inibindo ou estimulando os neurotransmissores direta ou indiretamente, responsáveis por alguma função do comportamento. Temos como exemplo de neuromoduladores gasosos o monóxido de carbono e o óxido nítrico. E lipídios, a anandamida e o 2-araquidonilglicerol. As purinas nós temos como ATP e adenosina, além de endorfinas, secretinas e opioides. Aqui eu trouxe uma charge que mostra um exemplo de um desses neuromoduladores em ação, a adenosina. E no início da charge mostra assim, como o café engana o nosso cérebro. Nossas células produzem uma molécula chamada adenosina. E essa molécula é uma das culpadas por fazer você se sentir cansado, porque quando ela se liga nos receptores dela, o cérebro entende, ocorre um efeito geral no seu corpo de tá na hora de descansar.
Porém, quando você toma café, a cafeína ela chega no cérebro e, por ela ser parecida com a adenosina, ela vai se ligar no lugar que a adenosina se ligaria, ocupando o lugar da adenosina. Porém, o café ele entra no lugar da adenosina, mas ele não faz o mesmo efeito que a adenosina, ele bloqueia a adenosina. Então ele não deixa ela fazer o efeito dela no cérebro. Então a gente acaba ficando acordado por mais tempo. O problema disso, né, é que vão surgir mais receptores de adenosina, o que significa que você vai precisar de mais café para bloquear esses espaços, porque o cérebro entende, mas eu preciso de ficar cansado, eu preciso de ter essa sinalização, eu vou colocar receptores, mais receptores, porque eu preciso de ter uma sinalização. Então você tem que tomar mais café para você ter aquele mesmo efeito. Por isso, quando você mais café você toma, mais café você precisa para sentir o efeito. E voltando lá no início, sobre a acetilcolina, dando um exemplo do primeiro neurotransmissor, quando a gente fuma, a gente ativa receptores colinérgicos, porque a nicotina chega lá nesses receptores. Ativando esses receptores, aqui no exemplo, vai acontecer uma liberação de dopamina no centro do prazer, porque esses receptores são encontrados no corpo celular de um neurônio de dopamina. Quando um neurônio de dopamina é estimulado, ele vai liberar dopamina. Liberando essa dopamina, ativa o sistema de recompensa e a pessoa vai buscar novamente o cigarro. Esse é um exemplo clássico de como que funciona o ciclo do vício. A serotonina ela foi identificada em 1935 pelo italiano Vittorio Sparmer, que inicialmente denominou-se a de enteramina, porque ele descobriu ela no intestino, nas células enterocromafinas. Essa substância ela estimulava a contração do intestino. Só em 1948 ela foi isolada e muito tempo depois que foi descoberto que ela atuava no sistema nervoso central. Aí, então, durante a década de 40, o Dr. Albert Hofmann, ele acidentalmente descobriu a dietilamina do ácido lisérgico, LSD, fazendo a experimentação da substância. Com isso, iniciou-se uma nova geração de estudos sobre substâncias psicoativas, porque pela primeira vez a civilização estava tendo contato com uma droga estimulante da serotonina. A gente já tinha um exemplo de dopamina, de outras drogas, mas a serotonina, que tem um efeito um pouco diferente na psicoatividade, a primeira vez foi nessa década. Tanto que 10 anos depois, durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos fez alguns experimentos com LSD em algumas pessoas para saber se elas conseguiam adquirir uma espécie de expansão cerebral. Porque era uma substância totalmente diferente das outras. A serotonina ela ativa os receptores serotoninérgicos e existem algumas substâncias psicoativas que simulam esses receptores, tanto o LSD como a psilocibina, encontrada em alguns cogumelos, como por exemplo o Psilocybe cubensis, né? Nós já sabemos que toda a civilização utiliza os cogumelos há milênios, né? Os astecas eles já eram intimamente ligados aos deuses dos cogumelos. Eles faziam plantas, estátuas de cogumelos porque eles tinham muito contato com esse cogumelo, Psilocybe, que eles chamavam de Teonanacatla, de carne dos deuses. E o ingrediente ativo dos cogumelos também foi descoberto pelo Albert Hofmann, que descobriu o LSD. E foi descoberto, inclusive, como eu digo, para o Ocidente. A dopamina e a noradrenalina, elas são catecolaminas, né? A dopamina ela foi sintetizada em laboratório no início do século XX. Mais tarde, em 1958, os químicos Arvid e Niels eles descobriram funções atribuídas a essa substância, sobretudo como um neurotransmissor. Né? Eles fizeram uma grande observação de que os efeitos acinéticos da reserpina eles poderiam ser revertidos por uma injeção intravenosa do precursor da dopamina e da noradrenalina, o DOPA. Aqui nessa imagem a gente consegue observar a síntese das catecolaminas. Conseguimos ver que a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina,
Elas três fazem parte da mesma cascata de reação. A única diferença entre elas é uma enzima que existe no neurônio dopaminérgico, noradrenérgico e adrenérgico. A dopa-descarboxilase, que é a enzima que converte a dopa em dopamina, é o fator limitante para todas essas, para a dopamina, para a noradrenalina e para a adrenalina. A dopamina é muito importante nos nossos centros de prazer e de recompensa, e ela é muito encontrada no córtex pré-frontal, núcleo accumbens, amígdala e na área tegmental ventral. Por isso, drogas que estimulam diretamente ela geram um grande risco de vício, porque a dopamina está intimamente ligada com a nossa motivação, a nossa vontade, o nosso querer. Então, se a gente usa psicoestimulantes que trabalham com isso, a gente pode, o nosso cérebro pode criar, pode aprender que é necessário utilizar sempre essa substância para ter esse efeito, gerando um vício. Depois dos estudos de Otto Loewi, lá com a acetilcolina, von Euler descobriu a noradrenalina. Ele caracterizou a farmacologia dela e mostrou a ação dela neuroefetora simpática, que tinha um efeito estimulatório. A noradrenalina é uma substância muito semelhante à adrenalina, mas que ela tem a sua diferença nas suas propriedades, né? A noradrenalina sim tem um papel maior no sistema nervoso central. É principalmente uma substância química que induz a excitação física e mental e ao bom humor. Né? A produção dela é centrada na área do cérebro chamada de locus ceruleus e atua no centro do prazer do cérebro. O glutamato e a GABA são dois neurotransmissores muito importantes dentro do nosso sistema nervoso. Inicialmente, foi identificado altas concentrações do glutamato no cérebro lá na década de 30. Em 40, começaram dietas com glutamato no tratamento de distúrbios de aprendizado e epilepsia, porque verificou-se que em uma dieta rica nesse aminoácido, ele melhorava essa questão de distúrbios de aprendizado e epilepsia e até talvez em melhoras em quadros de demência. Em 1950, surgiram as primeiras hipóteses do glutamato ele estar envolvido na neurotransmissão, justamente porque se ele ajuda o cérebro de alguma forma, ele pode estar envolvido ali quimicamente. Os receptores de glutamato, eles só foram descobertos na década de 60. Então a gente descobriu em 30 o glutamato, 30 anos depois a gente descobre os seus receptores. E nos anos 80, mais de 50 anos após a sua descoberta, ele finalmente é classificado como o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. E o papel do glutamato também é importantíssimo, né? Ele é o principal neurotransmissor excitatório, ele está em grande parte dos neurônios, regulando diversas funções diferentes dentro do metabolismo. E, em contrapartida, o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central é produzido a partir dele. Então, o principal excitatório produz o principal inibitório. Aqui nessa imagem, a gente vê a síntese do glutamato acontecendo a partir de uma adição de uma amônia a uma molécula do alfa-cetoglutarato que está ali no ciclo de Krebs. Esse glutamato ele pode ser transformado em GABA a partir de uma enzima, a GAD, que retira um CO2 do glutamato. O GABA ele só está nos neurônios GABAérgicos, que possuem essa enzima. Neurônios glutamatérgicos não têm essa enzima, então essa enzima é o limitante entre glutamato para GABA. Mostrando aqui um exemplo de um receptor de GABA, a gente vê que um mesmo receptor, nesse caso um receptor ionotrópico, ele pode se ligar a diferentes ligantes que podem ser agonistas ou antagonistas. Eles podem bloquear ou aumentar a ação desse receptor. Temos como exemplo aí no receptor GABA, um receptor GABA-A, que é um subtipo de receptor GABA. Ele pode se ligar ao etanol, a medicamentos como benzodiazepínicos e barbitúricos. Pode se ligar ao próprio neurotransmissor fisiológico do nosso corpo GABA e se liga também a outros neuroesteroides.
E essas ligações simultâneas podem causar efeitos alostéricos nesse receptor, aumentando ou diminuindo a sua potência também. Por isso que algumas interações medicamentosas podem ser perigosas. E por último, nós temos os endocannabinoides, que também estão sendo utilizados há milênios pela civilização. O primeiro registro histórico de cannabis utilizado para fins medicinais acontece por volta de 2.700 anos antes de Cristo, no livro chinês, considerado a primeira farmacopopeia da história, o Pen Tsao. A utilização da cannabis ela era descrita para o tratamento de dores articulares. Os receptores endocannabinoides eles foram identificados pela primeira vez em 1964. E 20 anos depois da sua primeira identificação, o cientista verificou que o THC contido na cannabis ele interagia com os receptores endocannabinoides. Rafael também descobriu que o cérebro humano ele produz a sua própria, entre aspas, cannabis, que é a substância química natural do nosso corpo que interage naturalmente com os receptores endocannabinoides, que deu o nome simbólico de anandamida, derivado do sânscrito ananda, que significa calma interior. A anandamida e o 2-AG, eles são canabinoides endógenos que o nosso próprio corpo produz, que nós chamaríamos de neurotransmissor, mas hoje nós, por conta de nomenclatura, eles se encaixam melhor na categoria de neuromoduladores. Por quê? Nós vemos aqui nessa imagem os dois tipos de receptores endocannabinoides que nós já descobrimos, o CB1 e o CB2. O CB1, olhando aí nessa imagem, a gente vê que ele tem uma maior concentração no sistema nervoso central, ali, cérebro, medula. E o CB2, ele é mais distribuído perifericamente, tendo uma função mais ali no sistema imunológico. E a cannabis possui 3 substâncias que já foram descritas e que interagem com esses receptores, que é o THC, o CBD e o CBN. Nós falamos que a neurotransmissão desse neuromodulador não é clássica porque ela não vem do neurônio pré-sináptico para o pós, ela faz o contrário. Após o estímulo, após o neurônio pré-sináptico liberar o seu neurotransmissor, esse neurotransmissor entrar na fenda, entrar em contato com um receptor de um neurônio pós-sináptico, exercer a sua ação, mecanismos dentro do neurônio pré-sináptico para autorregulação vão liberar esses neuromoduladores na fenda pré-sináptica, na fenda sináptica, e esses neuromoduladores vão atingir um neurônio pré-sináptico, se ligando e promovendo uma autorregulação de liberação dos neurotransmissores desse neurônio pré-sináptico. Então, é uma mensagem que está vindo do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Por isso que não é uma via clássica de neurotransmissão, como chamamos. Sabemos que o metabolismo é muito complexo e possui uma série de sistemas que se encaixam enfileiradamente e que, independente, não trabalham. Os estudos continuam, novas moléculas continuam a sendo descobertas e nosso papel como cientistas e pesquisadores é fomentar isso. Estar ativamente no campo de trabalho, estudando esses neurotransmissores e descobrindo o papel deles no nosso cérebro. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigado.